Hoje estamos aqui para conversar sobre um tema que precisa de mais informação, mais conscientização, que é o nanismo. E para isso trouxemos aqui duas mães e uma filha para poder falar um pouco, sobre o aprendizado, a experiência, a vivência de lidar, com essa condição. Sejam muito bem-vindas e, por favor, se apresentem para o nosso público. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sou a Clarissa, mãe dessa joia rara. Quem fala seu nome? Eu sou a Alissa, tenho 8 anos. E eu sou a Fabiana, sou a mãe do Lucas, que tem 8 anos. Joia, eu estou vendo que vocês três estão com uma camisa do mesmo tema, né? Vocês podem contar para a gente? Esse é um movimento? Como que é? Somos Todos Gigantes é um movimento que iniciou com uma família de Goiânia há 10 anos atrás, quando assim teve, o primeiro filho, como o nosso caso, é um filho que nasceu com nanismo numa família que não tem a deficiência, porque 80% dos casos de nanismo nascem de pais de estatura mediana, que não tem, nunca teve na família alguma condição, um familiar com essa condição, como foi o nosso caso. E eles começaram a fazer esse movimento justamente para levar informação à população, uma informação muito importante de uma deficiência que ainda é pouco conhecida. E como que é a participação de vocês nesse movimento? O que ele representa para vocês? Olha, representa uma força muito grande, onde a gente encontra outras pessoas com a mesma história familiar, os pais, a gente troca muita informação, tem um aprendizado muito grande. Os nossos filhos têm a oportunidade de conviver com outras crianças com a mesma condição, até mesmo adultos com nanismo, a gente tem essa troca ali muito rica, de informação mesmo. E fortalece muito e nos ajuda bastante a levar a vida para nossos filhos, mais fortalecidos, assim. Para a gente, então, se aprofundar um pouco nesse assunto, vocês podem, então, explicar para o nosso público o que é o nanismo? Ele é uma condição, ele é uma deficiência? Como vocês classificam? A gente, na verdade, eu mesmo faço um conjunto, O nanismo é uma deficiência física que foi reconhecida somente em 2004, então é uma das poucas deficiências que ainda falam-se pouco. Eu acredito muito por conta dessa... Tem pouca informação, é bem recente. Bem recente, então, assim, é uma condição, porque é uma displasia óssea. Então, o nanismo nada mais é do que toda baixa estatura, o homem até 1,40 e a mulher 1,30, Qualquer pessoa abaixo de 1,40 pode já ser considerado como nanismo, que é uma displasia óssea. Então, toda a formação esquelética ali, ela tem uma alteração. Então, não é só a baixa estatura, vem associada com muitas comorbidades. E dentro dessas displasias ósseas, hoje estão catalogadas mais de 700 tipos de displasias ósseas. A LIS tem o tipo que é o mais comum, que é a acondroplasia. E o Lucas tem pseudocondroplasia. A dificuldade do diagnóstico justamente é porque não é o mesmo, Precisa fazer exame genético. E o movimento foi criado justamente para ajudar, que quando uma criança nasce com nanismo, a dúvida maior dos pais, da gente que não tem informação, inclusive até das pessoas que não têm nenhum familiar, não tem conhecimento, é achar que a criança nasce de uma pessoa que já tem um parente próximo. E é justamente ao contrário, é uma mutação que acontece ali num alelo, e aí a criança vai nascer com alguma condição, alguma displasia. E quando a gente vai tentar procurar esse diagnóstico, a dificuldade está justamente em encontrar profissionais. E no Instituto, depois que foi criado pelo Somos Todos Gigantes, ter acesso a outras famílias, a profissionais que entendem a condição de displasia, que são especialistas, o Instituto veio ajudar isso, a gente ter contato com pessoas que têm a condição, que têm condições diferentes, saber quais são os meios de tratamento, porque
não tem um tratamento específico para cada, né? Não tem uma cura. E a importância disso está em encontrar profissionais competentes que entendem a condição dos filhos da gente, de conhecer outras famílias que passaram por isso, principalmente adultos, né, que não tiveram oportunidade de nenhum tratamento, justamente porque não tem profissionais. Quando a gente leva em algum médico, na maioria das vezes é o primeiro caso, é o primeiro paciente que ele recebe, ele não tem possibilidade nem de direcionar um tratamento, vira uma peregrinação de procura de profissionais, por ortopedista, por exame, por geneticista, por endócrino, tanto porque algumas deficiências, alguns nanismos também não são ósseos, né? São outros de metabolismo, é uma condição de alguma deficiência hormonal, que também não tem nada a ver com a parte do nanismo, que é a displasia óssea, que a Clarice citou, que são mais de 700 tipos. Imagina um médico que não conhece nem o mais comum, que é o da Liz, que é a condoplasia, conseguir fazer diagnóstico de mais de 700 tipos. Não tem um profissional. E esse diagnóstico, ele é feito quando? Consegue ter esse diagnóstico na gestação ou só depois do nascimento? Muitos casos a gente consegue ter o diagnóstico antes, né? Através das ultrassons. Foi o caso da Liz. Eu já foi um pouquinho tardiamente, com 34 semanas na gestação. A gente tem ali uma possibilidade, né, do diagnóstico, mas só após o nascimento que a gente confirma o diagnóstico, principalmente a questão do tipo de nanismo, né? Já o caso do Lucas foi depois, Foi né? depois, como a gente também não tinha nenhum parente com a mesma condição, o diagnóstico veio com 3 anos, que ele começou a ter ele não estava alcançando a estatura, né? Porque tem um gráfico que a gente vai acompanhando com o pediatra. E aí, num exame de imagem simples, que é um raio-x da mão, o médico já constatou que já era uma displasia óssea. E aí, investigando, a gente leva com um geneticista, ele vai indicando através do mapeamento genético, e a gente faz o mapeamento e através a gente consegue descobrir o gene e saber qual é o tipo de nanismo específico, com o exame genético. Entendi. E a partir disso, como você disse, são casos diferentes, né? São muitos tipos diferentes, mas como que foram a experiência de vocês com tratamento, com acompanhamento? No meu caso, a Liz, graças a Deus, assim, né, o tipo de nanismo dela é o mais comum. Então, isso aí eu acho que abriu os olhos, né, para uma indústria farmacêutica que quis estudar o caso e lançou um medicamento recente. A Liz, graças a Deus, está fazendo uso desse medicamento e tivemos melhoras significativas nas comorbidades, né? Porque, como a gente falou no início, não é só a baixa estatura, mas tem várias comorbidades associadas à deficiência. E aí a Liz, graças a Deus, está fazendo uso e teve uma melhora significativa, assim, muito boa, né? Nos movimentos dela, no dia a dia dela, já ajudou bastante, diminuiu as otites de repetição. E assim, a gente está numa luta grande aí, que se Deus quiser a gente consegue incluir esse medicamento no rol do SUS, porque é um medicamento de alto custo e muitas famílias não têm condição nem de entrar na parte de judicial, né? Judicializar o medicamento. Nós conseguimos e, graças a Deus, estamos aí recebendo o medicamento através do Ministério da Saúde, mas que tomara, né, que mais um pouquinho a gente consiga ter esse medicamento acessível, né? Acessibilidade para todas as crianças. Como a Fabiana mencionou, ele não é uma cura, ele não é mais uma cura, mas ele diminui as comorbidades e dá melhor qualidade de vida para a pessoa com a condroplasia. No seu caso é o mesmo? Não, o gene do Lucas é outro, ele tem pseudocondroplasia. No caso dele não tem um tratamento, não tem assim uma indicação única de tratamento. O que é possível fazer, que assim que vai aparecendo, né, as comorbidades, que no caso dele é na epífise do osso, no crescimento na cartilagem, pode causar o entortamento das pernas, compressão, né, da coluna, e aí o médico vai indicando o tratamento de acordo com a necessidade.
né, correção das pernas, alongamento ósseo, alguma cirurgia para descomprimir a coluna, que, né, mesmo sendo criança, que é a única opção que tem. Durante o dia a dia, a rotina de vocês, quais que são os principais desafios que vocês têm com relação a isso? A gente fala como mãe, né? Mas a gente presencia a criança, mas através desses encontros, em conversa com muitos adultos, a gente vai aprendendo muito, né? O dia a dia, não só da criança, porque a criança ainda tem um pai, a mãe que está ajudando, né? Mas o adulto ali muito a questão da falta de acessibilidade. Como um todo, assim, né? Bancos, né? Serviços públicos, você vai ser atendido, balcão sempre muito alto, não é acessível. Escolas, a gente como mãe, a gente enfrenta, né, a parte escolar ali, da acessibilidade, vasos altos, onde precisa ter uma adaptação, para pelo menos um banquinho para subir, bebedouro, carteira precisa ser adaptada, né, das escolas. E assim, a gente vai conhecendo tudo, tudo muito novo, né? Abrir uma porta que para nós de estatura mediana é uma coisa simples do dia a dia, depois que a gente convive, que a gente para e pensa, nossa, uma coisa tão simples, mas para até um adulto com anenismo às vezes tem dificuldade abrir uma porta, né? Acender uma lâmpada, apagar uma lâmpada. Então são coisas que a gente vai aprendendo muito e que graças a Deus, assim, a Liz, com esse uso do medicamento, já evoluiu muito nisso. E hoje, recente, ela virou para mim e falou assim, mamãe, com a maior felicidade, vou te falar uma coisa que você vai ficar muito feliz. Eu falei, o que, minha filha? Eu consegui ir no banheiro sozinha. Porque os braços, os membros são encurtados, né? Então, a dificuldade de só fazer sua higiene pessoal, de ir ao banheiro, de tirar sua roupa sozinha, isso é muito difícil. E que para ela foi um ganho, assim, e graças ao medicamento que ela está fazendo uso, que deu essa autonomia a ela, né, dela poder conseguir ir ao banheiro sozinha. E que adultos têm essa dificuldade, né, com o nanismo. Então, isso, a gente fica muito feliz por essa evolução, né, e triste ao mesmo tempo, porque muitos ainda têm a falta do medicamento, não têm a oportunidade de fazer uso desse medicamento. No dia a dia a gente sabe do que a gente que convive, né, que tem acesso a pessoas adultos que têm nanismo, nós mesmos a gente não tinha consciência e noção de que é assim, né? Quando o filho da gente nasceu, abriu, a gente acaba tendo um olhar diferente, a gente mesmo tem um preconceito, e aí ter um filho assim faz a gente ver de forma diferente. A medicação, né, que é uma medicação de alto custo, mas assim, que parece que é banal abrir uma porta, mas se a gente se imaginasse, quando alguém me pergunta como que é, eu falei assim, imagina se a partir de hoje tudo ficasse 1 metro, eu tento explicar isso na escola, que eu trabalho com crianças, tudo ficasse 50%, 60% mais alto, essa mesa aqui de apoio mais alta, a cadeira que vocês usam, o carro que traz a gente, o carro ficasse bem mais alto, o caixa do supermercado, o caixa do banco, o vaso sanitário ficasse mais alto. E aí você, dentro da nossa casa, perguntou como que é o dia a dia, é normal, porque dentro da nossa casa a gente adapta com um banquinho, né, para a criança, tem a gente para ajudar, para levar no banheiro, para pegar alguma coisa. Para o adulto em casa, também, ele vai adaptar um banquinho, vai colocar uma escada, mas quando sai na rua, quem não teve a oportunidade de ter um tratamento, quando sai na rua começa, porque você não tem alguém para te auxiliar ali, a pessoa está na rua, vai entrar no carro, vai usar um caixa de banco, vai acessar um balcão, vai sentar aqui na mesa, vai usar a cadeira, vai usar o banheiro, vai usar coisas que pra gente é banal, vai alcançar a porta, o adulto olha pro lado, ele não tem ninguém dando um banquinho, oferecendo um banquinho, ajuda. Pelo contrário, né? Não sei vocês, mas quando a gente vê uma pessoa com nanismo na rua, adulto, a intenção não é ajudar, pelo contrário, é olhar e achar aquilo engraçado. Então, tem assim, um preconceito, né? O preconceito é justamente isso, da gente achar aquela situação engraçada. E às vezes a pessoa até bem intencionada, ela também não sabe como lidar
com a situação, né? Por isso que às vezes falta mais esclarecimento, mais informação, porque às vezes você não sabe se vai ser invasivo, se você oferecer ajuda, vai ferir a autonomia daquela pessoa, né? Existe um entendimento comum sobre como lidar, por exemplo, com adultos, com nanismo, numa situação dessa? É uma coisa assim que eu acho que vai de cada um, né? Eu sou uma pessoa que desde quando a Liz nasceu e que eu fiquei sabendo, tudo iniciou, né, a minha vida assim com a Liz, de querer falar mais sobre a condição dela, foi quando eu fiquei sabendo que uma mãe escondia o filho porque ele tinha nanismo. Então eu falei assim, não, mas isso a gente tem que falar, porque o preconceito acaba nesse ponto começando dentro de casa e não pode, né? Então a gente tem que se fortalecer para isso. Eu sou uma pessoa muito aberta, que eu amo quando alguém chega para mim e pergunta. Claro, já teve vários tipos de pergunta, né? Uns que você sente ali um preconceito, mas um preconceito assim de interesse em conhecer. E isso eu acho muito bom, muito válido, porque é onde a gente consegue passar mais informação. Então eu acho que assim, tudo é o jeito que a pessoa fala, né? O nanismo, a gente fala que ainda, infelizmente, é a única deficiência que aceitam-se piadas, né? É a única deficiência que é piada, né? Hoje em dia eu acho que é a única doença que ainda é considerada uma piada. Ninguém ri de outras doenças. Igual o exemplo que a gente fala muito, né? A síndrome de Down, antigamente, era conhecido como mongol. Hoje, há muitos anos, graças a Deus, quebrou isso. Uma pessoa sem perna, um aleijado, não se fala mais isso. Mas o nanismo ainda fala, o anãozinho. Volta para aquele termo pejorativo do anão, de circo, de piada, de engraçado. E que isso fere, né? Magoa as pessoas. O dia a dia, na prática, não é difícil. O que é difícil é lidar com esse tipo de comportamento, entendeu? De um adulto sair para comprar um pão e ser uma atração. Que ela falou que a mãe esconde o filho. Muitas famílias, não é que se escondem até a criança por vergonha, é porque a maioria dos adultos que tem acabam saindo socialmente, do ciclo social. Até que, assim, na nossa região, tem pessoas com nanismo, e a gente não vê na rua. Eles se isolam socialmente, porque chega um momento que eles não aguentam mais ser o centro das atenções, e não só como aquele com sentimento de dó, de piedade, mas como motivo de piada, porque a pessoa não faz ideia do sofrimento que é, da dificuldade de tratamento, do processo de cirurgias, de médico, das dores. Não, a dificuldade é mais da piada mesmo, sabe? Da falta de respeito, daquela parte que tá sempre alguém rindo, apontando. Hoje em dia, quando a gente vai em alguns lugares, a gente percebe que tem alguém, às vezes, com celular ou tirando foto. É sério. Tirando foto para mostrar, porque é uma doença, que eu saiba, é a única doença que ainda é uma piada, que ainda é usado para fazer graça. Né? Quem aqui nunca riu de uma piada que tinha um anão? Teve um caso que veio à tona recentemente, que foi sobre o rapaz que foi aprovado para delegado, né? E assim, lógico que tinha muita gente na internet discutindo se para aquela função ele é apto fisicamente, se vai precisar ou se não vai precisar. Mas uma grande parcela das pessoas estavam lá fazendo piada. Ninguém estava né? lá para falar nos comentários que ele era inapto porque ele não ia conseguir segurar um fuzil. Não. Quando ele referia isso, era sempre com um arzinho de piada, com um emojizinho de graça, de riso, e não para falar só, é porque ele não aguenta. Não. É porque colocava aquele sarcasmozinho que a Clarice falou para achar que aquilo era engraçado. Né? Uma coisa que um outro delegado fez assim, se as pessoas não concordam, se alguns policiais não concordam, as vagas de concurso estavam abertas para isso, é só a pessoa ir lá com a capacidade dele, né, de intelectual e fazer a prova também, se ele se achasse apto para fazer. E a gente presencia isso, a gente escuta muito casos e presencia isso, né? Eu já presenciei alguns casos e na semana passada, aqui em Una, tivemos, né? Quer falar, minha filha? Pode falar. Pode falar.
Eu estava na pracinha com a Liz, onde alguns adolescentes, devia ter uns 5, filha. 14, 15, 16, 17. Ah, tá, entre 14 e 16 anos, né, que a gente imagina que eles tinham. Estavam apontando para ela e rindo. Eu não vi na hora, quando eu vi ela num cantinho, ela estava brincando com os amigos, do nada ela parou e ficou num cantinho, quietinha e com cara de choro. Aí eu cheguei perto e falei, filha, você se machucou? O que houve? Ela falou, não, mamãe, aqueles meninos estão apontando e rindo de mim. Eu falei, mas filho, você tem certeza? Tenho. Eles estavam apontando para mim e rindo. E aí na hora eu falei assim, eu vou lá falar com eles. Ela não queria, né? No início, né? Ficou meio sem graça, assim. Falei, não, eu vou lá. Mamãe não vai brigar com eles. Mamãe só vai falar com eles e por que você tem as suas diferenças. E aí eu cheguei até os meninos e expliquei que ela tem uma deficiência, que torna ela ter umas características diferentes, mas que isso não é engraçado, né? Nenhuma deficiência, você pode... Na verdade, de forma geral, todos nós somos diferentes, né? Cada um com as suas características. E nem por isso a gente ri do outro que é diferente da gente, né? Então, eu acho que tudo é o respeito, né? E ali eu espero que eu tenha dado o recado, que eles tenham aprendido ali, conversei um pouco mais com eles, eles pediram desculpas, mas assim, é uma coisa que até a psicóloga, né, dela, depois eu conversando, ela falou assim, Clarissa, é bem difícil, porque ela que passa, sente a dor, não é ela que tem que ensinar, porque senão se torna cansativo isso, a gente tem que ensinar cada dia mais sobre respeito, coisa que a gente precisa, todos nós precisamos ter, né, respeito com o próximo. Mas infelizmente esse preconceito ainda existe, né? Eu queria até falar um post que teve uma médica, uma otorrino, que ela tem nanismo. Ela fez no Dia Mundial da Saúde, ela postou, vou ler o trechinho dela aqui. Crescemos ouvindo que a deficiência é o oposto da saúde, mas a verdade é que a nossa maior dor não vem do nosso corpo. Ela vem de um mundo que não foi desenhado para nós. A falta de acessibilidade, os olhares de pena e o preconceito adoecem muito mais do que qualquer diagnóstico. Neste Dia Mundial da Saúde, o recado é simples. Inclusão também é saúde pública. Respeitar a diversidade dos corpos e garantir a nossa autonomia é o primeiro passo para uma sociedade curadora do capacitismo, né? Então, eu acho que, assim, essa questão do preconceito, isso hoje que nós estamos fazendo, de passar informação, é que as pessoas escutem e repensem, né? Como toda a sociedade, como quando você vai receber uma criança numa escola, né? Quando a gente fala muito de inclusão hoje, mas tem que fazer a inclusão ser na prática, não na teoria. Não só a inclusão, mas a equidade, né? Porque incluir, todo mundo é incluído. A carteira, todos os estudantes têm a sua carteira, mas cadê a equidade? Que ela, na estatura dela, consiga ficar na mesma altura dos amiguinhos. Não é rebaixar uma cadeira, uma mesa, né? Não é rebaixar um vaso, mas às vezes dá acessibilidade para ela consiga subir no vaso, no bebedouro. Então, e isso a gente só aprende com a informação mesmo. Muito obrigado pela presença de vocês, foi muito bom bater esse papo, aprender um pouco mais sobre o tema, né, junto com o nosso público. Então, para finalizar, eu queria que vocês deixassem um recado, um conselho para outras mães de crianças com nanismo ou que venham a se tornar mães, né, de criança com nanismo para a nossa sociedade em geral. A minha fala não só crianças com nanismo, mas, né, englobando direcionamento do nanismo, mas eu acho que pode englobar outras deficiências. Quando a gente recebe um filho com um diagnóstico, primeiro vem o medo, né? O luto ali, daquele medo do desconhecido, da falta de informação, mas que não deixa bater, que esse luto seja um período curto, mas que vocês enfrentem isso, porque só as mães conhecem o filho, né? E a sociedade, de modo geral, precisa aprender muito com isso. E se a gente se fechar,
né, ficar sozinho, não falar, não buscar informação, quem sofre são os nossos filhos. Então, acho que de forma geral, e o nanismo aí, que a gente tem que falar mais, que a classe médica busque mais informação, busque mais conhecimento para nos ajudar. E é isso, hoje eu não vejo mais a minha filha sem o nanismo, eu falo que eu aprendi muito com ela, eu me tornei uma pessoa mais empática, e eu acho que isso é muito válido e rico para nós como seres humanos. Só acrescentando, a Clarice já falou tudo. É isso, pedir para as outras mães, né, que receberem diagnóstico, que a fase do diagnóstico é difícil mesmo, encontrar profissionais é muito difícil, chegar ao tipo de conclusão de diagnóstico também não é fácil, é uma peregrinação que a gente fala, que a gente fica cruzando o Brasil inteiro procurando profissionais, né, qualificados, a gente fica literalmente viajando. Mas para as pessoas que convivem com alguma pessoa, com alguém que tem nanismo, quando vê, mas eu tenho um olhar de respeito mesmo. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, porque a gente está sempre à disposição de estar acolhendo, porque não é fácil, né? Tem muitas dificuldades mesmo, muitas limitações, mas assim, é muito bom também, né? Ter uma criança com deficiência faz a gente ter um olhar diferente do mundo, coisas que para mim antes do Lucas era muito importante, depois do nascimento deles ficaram assim, fica muito banal, a gente passa a ser mais Clarice falou, mais resiliente mesmo, tem muitas coisas que as pessoas ficam achando que é difícil e a gente fica vendo isso de uma forma diferente. Então assim, em relação ao nanismo, pedir às pessoas ter mais respeito em escolas, né? As pessoas que estão vendo aqui, quando vem alguém na rua, evitar piada, coisas pejorativas, risadas, porque eu acho que o que mais fere hoje e o que mais limita a dificuldade de eu sair de casa, de eu pensar, de eu conseguir construir junto com meu filho um futuro para ele, para todas as crianças que têm nanismo, é esse medo de não se enquadrar o padrão que a sociedade estabeleceu, entendeu? Da pessoa anular todas as dores e as dificuldades que essas pessoas têm. E porque eles são incríveis, né? A gente aprende, é uma comunidade incrível, a gente aprende a com eles ser mais fortes, com meu filho eu aprendi a estudar mais, a melhorar cada vez mais, a ter coragem de fazer coisas que a gente não tinha antes, de procurar, de ser forte, né, para as mães, para as famílias, não deixarem se abater e quando acontecer alguma coisa, alguma dificuldade, né, correrem atrás dos seus direitos, não fazer uma escola ser só uma matrícula, mas também procurar promover acessibilidade. E a Clarice já falou o que a gente precisa. A maior dificuldade para a minha família, na minha vivência com meu filho, hoje é o olhar de discriminação, muitas vezes, né? Você até perguntou se é verdade, de tirar foto, de riso, de piada. Eu acho que isso é o que mais limita, que mais dificulta uma pessoa sair para procurar um emprego, para ter relacionamento sociável na sociedade, é o preconceito. Você citou o caso do delegado, né, do advogado que quer ser delegado, que vai prestar o exame ainda de aptidão física. A dificuldade dele não começou só no teste de aptidão física, começou a partir do momento que ele decidiu que ele queria estudar para ser delegado, lá na carreira dele de direito. A dificuldade dele foi a abusar dele, a falar que ele não ia conseguir, a falar que aquilo não era para ele. E o dia que, se ele passar, se ele conseguir fazer o teste, vai ser justamente depois ele ser aceito na profissão dele, porque a dificuldade está nisso, no preconceito das pessoas que fazem parte do dia a dia. De ser aceito como profissional competente, de ser aceito como pai de família, de ser aceito como trabalhador, de ser aceito como pessoa que merece respeito e merece dignidade. A dificuldade é isso. Você perguntou sobre novos casos, né, novas mães que entram. O movimento Somos Todos Gigantes, logo depois se tornou o Instituto Nacional de Nanismo, onde é um instituto que acolhe famílias
né? Hoje a gente está com um projeto muito legal, que é o projeto Inspira, onde ajuda os adultos, né? Só tem atividades, né? Online, de forma online, porque tem espalhado pelo Brasil todo pessoas que participam, onde tem aulas de personal trainer ali com funcional, pilates, para as crianças está tendo balé online, onde eles mesmos, porque a Liz vai ali fazer um balé, mas todos são diferentes, não tem nas limitações que ela tem, eles se entendem, né? Então esse convívio, mesmo que online, é muito legal e está sendo, assim, sucesso esse projeto, né? Eu acho que é legal falar e a gente está, assim, abertos a qualquer dúvida que tiverem, pode nos procurar, né, Fabi? Pode procurar. Aqui em Una, né, tem nossas redes sociais, tem a rede social do Somos Todos Gigantes, do Instituto Nacional de Nanismo, que estamos abertos sempre para esclarecer qualquer dúvida que tiverem sobre essa condição. Certo, muito obrigado então pela presença de vocês. Vamos deixar aqui, se você está vendo a gente por meio do YouTube, ou então vamos deixar também lá nos cortes, nas redes sociais, vamos deixar os links dos perfis de vocês, do Somos Todos Gigantes, do Instituto, para poder realmente promover o acesso, né, a quem está trazendo mais informação, está promovendo mais integração. Muito obrigado, gente. Nós agradecemos.